Olá, eu sou Samuel Brasileiro e esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Hoje a gente conversa com Levi Magalhães, diretor e animador natural do Piauí. A gente vai assistir ao curta-metragem Blá, Navegando no Deserto. Então, vamos ao filme. Woo!
Mau
acabou de assistir ao curta-metragem Blá, Navegando no Deserto. E a gente está aqui com o diretor Levi Magalhães. Levi, obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite, agradecer a todo mundo aqui da equipe, você pelo convite e tamo aí, tamo junto. Eu acho que, antes da gente falar sobre o filme, né, eu acho queria que você falasse um pouco como é que você descobre que quer trabalhar com cinema de animação, né? Eu acho que, na verdade, o cinema de animação Sim. é um cinema que atravessa muito as nossas vidas, né? Assim, eu acho, como formação, né? Tem toda uma cultura ligada a isso. E a gente sabe que aqui no Ceará existe também uma cena muito forte, né? De cinema de animação. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, assim, como é que o cinema de animação ele vem antes de querer fazer cinema ou você descobre que quer fazer cinema de animação mesmo quando você entra no cinema? Então, vamos lá, fazer retrospectiva da vida, porque na verdade, ainda tem isso, a gente, assim, década de 90 já era uma coisa em que as crianças tinham, tipo assim, era muito fácil ter vizinhos ou ter em casa uma TV e desenho animado ali na infância, né? Sim. Então, assim, eu fui uma criança que eu cresci assistindo animação mesmo, Pernalonga, Patolino, os desenhos do Jack Jones, da Hanna-Barbera. Então, Hanna-Barbera até veio antes, né? Mas, assim, ainda peguei essa época dos animes, a ser otaku da vida. A nossa geração é a geração de cruzar, assim, é quase o que vinha antes e o que estava chegando meio misturado, né? Sim. Assim. Então, assim, quando eu comecei a ter o contato com o desenho animado, foi uma coisa que me moldou muito, assim, nesse sentido de, tipo assim, gosto musical, narrativa, expressões, até a forma como, tipo assim, como eu agia, como eu brincava, como eu falava. Então, foi uma coisa que foi me atravessando, assim, de ser algo que era minha rotina. Então, assistir desenho animado era uma coisa que estava ali, direto. E aí, meu pai é do jornalismo e ele tinha um videocassete que ele falou, meu filho, você pode pausar. Aí eu, meu Deus, eu posso pausar e eu posso desenhar, porque antes eu ficava tentando desenhar e os desenhos tudo se mexendo. Então, essa coisa também já foi me criando, assim, a vontade de estar desenhando, de estar assistindo, pausando, desenhando, pausando, quase desenhando. Assistir ativamente, né? Isso. E aí eu comecei a, tipo, acho que isso é uma paixão, sabe? Porque eu comecei a perceber que era uma coisa que me fazia, tipo... tanto era uma paixão de estar assistindo, como eu sentia que como é que eles fazem isso um pouco, sabe? E eu acho que desconfiar, né? Eu acho que boa parte do que chama as pessoas para animação acaba sendo muito esse descobrir de como é feito, sabe? Então, quando foi mais ou menos ali no ensino médio, que eu tinha que começar, tipo, tem que fazer as escolhas, eu já estava envolvido um pouco com quadrinhos, com ilustração. Na época eu já fazia algumas coisas mais, tipo assim, algumas camisas, cartazes, desenhos, ilustrações. E aí, quando foi mais ou menos nessa época de tomar essas decisões, eu vi uma mostra de profissões da Federal de Minas Gerais. Porque até aquele momento eu não sabia que existia animação no Brasil. Lá em Teresina a gente não tinha, pelo menos eu não tinha esse conhecimento dessa produção cinematográfica daqui e principalmente de animação. Só realmente quando eu vim estudar animação que eu fui saber que a animação no Brasil surgiu em 17. Então, assim, que existe todo o envolvimento, mas naquele momento o pequeno Levi, criança, olhou e falou, o quê? Graduação em animação? É possível? Sim, mas acho que isso envolve muito quase esse mito do cinema brasileiro, né? Assim, da gente não só do cinema, mas quem está falando de cinema aqui, né? Mas de você não conhecer, né? De você, na verdade, não conhecer porque você não teve a chance de ter acesso, de conhecer, né? Exato. Então, assim, é aquela coisa de tipo, você é o cinema e não tem produção nacional. Tipo, talvez você vê aquelas coisas, tipo, Auto da Compadecida, aquelas coisas que vão chegando, mas a animação brasileira, tipo, longas brasileiros, assim, eu lembro que eu cheguei a ter contato com, tipo, longa da Turma da Mônica e eu fiquei, tipo, como assim? Eles falam em português, tipo... E aí foi quando eu comecei, tipo assim... E eu vi era como se fosse um pequeno vídeo da Mostra de Profissões da Federal de Minas, que era... Eu até lembro, assim, um trechinho do vídeo do repórter falando assim, você já imaginou a sua vida assim? E aí quando ele estalava o dedo, ele virava um desenho animado. Aí eu fiquei... Eu já imaginei minha vida assim, com certeza. E aí eu comecei a, tipo, ir atrás. Aí eu fui, tipo assim, tem núcleos de animação,
tem a Federal da UFC, que tem a UFC, que tem o núcleo de animação da Casa Amarela, eu fui ver também em Minas. Então eu fui começando a, tipo assim, é uma coisa que eu já tô apaixonado, já tá na minha rotina, já tá na minha vida, e eu acho que é um direcionamento para o que eu realmente quero fazer. Sim, sim. Então, assim, quando eu saí do Piauí e vim para o Ceará, eu já estava muito forte já na minha cabeça. Já tinha esse foco mesmo, né? Assim. Inclusive, quando, tipo assim, tem sempre aqueles testes de ensino médio. Vocacional, né? Vocacional. E aí o pessoal falava assim, direito, medicina, engenharia. Você viu o pessoal levantando a mão. Aí todo mundo abaixava a mão. Aí eu falava assim, cinema de animação. Aí, porque já era uma coisa que eu já tava tipo, não, é uma coisa que eu quero, assim. Isso é muito interessante, né? Porque é você já entender que aquilo que você assistia, que lhe constituiu como também sujeito, né? Uhum. É o que você queria se arriscar para tentar fazer como profissão. Sim. E aqui, como foi a experiência aqui, né? Assim, o que é que você descobriu, na verdade, assim... Porque o cinema de animação, acho que tem uma questão muito ligada a técnicas, assim, por isso que não se vê cinema de animação no Brasil, porque não temos isso aspas, né? Uhum. Não temos a técnica, isso é a falácia, né? Uhum. Não temos a tecnologia, não temos os computadores. Uhum. Mas eu imagino que você vindo para cá, estudando no núcleo, você deve ter descoberto, na verdade, que talvez não fosse só isso também, né? Sim. O cinema de animação, o próprio cinema, né? Ele não é só técnica, né? Não é só tecnologia também, né? Assim que eu cheguei em Fortaleza, eu comecei no segundo semestre de 2013, eu comecei a me aproximar do núcleo de cinema de animação. E lá foi onde eu fui desmistificar muita coisa que estava na minha cabeça. Primeiro, desenho animado, é só desenho, né? Você não pode trabalhar com boneco, então eu comecei a ver stop motion, pixelation, clay motion, comecei a ver os diversos métodos de fazer animação. Os autores, escritores, cineastas, animadores que experimentam isso e principalmente no Brasil, até eu chegar a ver um Animamundi e meu Deus, um festival só de animação, que é um dos maiores do mundo, já tem anos eu não fazia ideia. Então assim, eu comecei a construir na minha cabeça, assim, tendo esse contato e conversando com os animadores daqui, porque o bom do Nuca é que ele é um ponto de encontro. Sim. Ele é uma casa, sabe? E ele é literalmente uma casa. Mas assim, ele é uma casa no sentido de, tipo assim, todo mundo que gosta de animação sabe pra onde ir. Então assim, vai lá, pisa lá e entra, e tipo, é um local público e todo entra assim e fala assim, tô interessado em fazer animação. E aí o pessoal, tipo, não vem falando várias regras. Ele entra, porque tipo, é tão difícil achar animação. Entra, vamos aqui, senta aqui conversar. E aí começa aquela conversa, tipo assim, tem papel, caneta. Então assim, eu me senti acolhido ali, sabe? Sim, isso é ótimo. E eu senti que nesse período de construção, de formação da minha área de animação, eu comecei a inclusive entender um pouco mais sobre essas diferenças técnicas e estéticas. Sim. E tipo assim, entender que a animação que se faz na América do Norte é de um jeito, o leste europeu é de outro jeito, os traços é de outro jeito. E eu comecei a perceber, tipo, longas séries, formatos diferentes. Tanto é que o Vida, que foi meu primeiro curta-metragem, foi um desafio que eu tinha colocado a mim, de tipo assim, será que eu consigo fazer? Porque, inclusive, eu tinha pisado na Casa Amarela pensando assim, não, tem um computador que faz isso tudo pra você. Você não vai fazer quadro a quadro um filme. Eu acho que é só eu fazer uma bola, fazer outra bola e falar assim, vai computador, faz aí. Anima. Anima pra mim. E aí o computador com certeza, e aí vai lá, faz. Mas aí eu comecei a perceber que, tipo, não, que a graça de você fazer animação é realmente você fabricar quadro a quadro nesse processo artesanal da coisa. E como cada animador e cada diretor tem essas nuances de como eles produzem seus quadros, seja com materiais, narrativas, técnicas e tal. Sim. E até eu comecei um pouco essa ideia do tipo assim, de enxergar no Ceará e no Nordeste uma qualidade de sair fora da caixa. Assim. A gente vê produções internacionais em que eles têm um pensamento bem
de você enxergar uma Sim. fórmula. Que é né? mais formatado, É, mais formatado. industrializado também, né? E eu acho que isso não se vê só na animação, mas no documentário, na ficção, Sim. do cinema brasileiro tá sempre tendo assim, como é que a gente resolve isso aqui? Sim. E nessa hora de como é que a gente resolve isso aqui, eles vai pensando Encontrar, estratégias. E eu queria até conversar sobre essas estratégias também, que eu acho que tem muito a ver com o curta que a gente exibiu também, né? Eu acho que técnicas e possibilidades também no nosso próximo bloco, assim, porque eu acho que também envolve também a própria equipe, né? Porque também não Sim. se anima, assim, pode se animar fazer sozinho, mas Sim. no caso do filme que a gente viu não é sozinho, né? Sim. Então a gente vai só dar uma parada agora e a gente volta daqui a pouco no nosso próximo bloco para conversar mais com o Levi Magalhães. Estamos de volta no primeiro plano. Hoje a gente está conversando com o Levi Magalhães. Levi, a gente terminou nosso bloco anterior falando exatamente sobre como pensar em fazer cinema no Brasil, fazer cinema de animação no Brasil, né? No Nordeste, no Ceará, né? Exige que você encontre estratégias específicas Sim. também, né? Ou formas criativas de se pensar os processos, os procedimentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência do curta que a gente assistiu, né? Dublado Navegando no Deserto, assim. Como é que ele é possível aqui? Mas assim, como é que ele se torna possível, né? Como é que você conseguiu e a equipe, né, com quem você trabalhou, conseguiu produzir assim? Como é que foi esse aprendizado dentro dele? Assim? Na verdade, tem muita coisa, mas eu acho que tem que comentar primeiro de haver, porque assim, fazer stop motion já é uma parada que você tem que começar a bolar, assim, no sentido assim, qual é esse material? O que material é esse? Será que a gente consegue lidar com isso? Pré-produção, assim, tem um pensamento de tipo assim, como é que eu vou construir um cenário de 2 metros numa casa que só cabe 1 metro? Então, assim, existe um pensamento lógico que foi a primeira barreira, assim. Porque antes do Blá se tornar o Blá Navegando no Deserto, acho que vale contar essa pequena historinha, antes do Blá se tornar o curta-metragem Blá, ele foi uma websérie. Sim. Ele foi uma websérie de 15 episódios de 1 minuto com a ideia de ser um interprograma, porque a gente tinha assim reunido, eu, Carolina Carline, Thaís Emília, Mariana Laje, assim, a gente se reuniu e a gente conversou de tipo assim, a gente consegue fazer uma série de animação? A gente fez até agora vários cursos, a gente fez o Vida, o BMQ, enfim, e aí a gente falou assim, será que a gente pode dar esse passinho do tipo... dublar um interprograma de 1 minuto com vídeos para a internet, porque naquela época era muito notável o YouTube, a potência que era o YouTube de estar fazendo material para lá e de conversar com o público lá. Então a gente pensou assim, será que a gente consegue fazer uma série? E aí a gente jogou o dinheiro do bolso em cima da mesa, umas moedas, uns chicletes, né? E aí a gente consegue comprar umas 5 caixas de massinha, uma tábua. Então, assim, a gente começou, o Blá veio dessa ideia de, tipo assim, fazer massinhas chapadas, os personagens não eram tridimensionais. Sim. Então, a gente começou a entender as dificuldades do stop motion, tanto de questões narrativas e logísticas de uma série, quanto de materiais, de técnicas e metodologias de execução, nesse momento que a gente estava fazendo a websérie do Blá. Então, fazer o boneco levantar, fazer ele pular, precisa de alguma coisa que segure ele, aí tem que apagar no Photoshop, tem um processo de composição. Diferente de tipo, você lidar com desenho animado, que você faz o boneco pular só desenhando que ele está pulando, né? Sim. Então, assim, a gente começou a ter um contato, uma pesquisa mais minuciosa de entender como é mexer com isso, assim, como é que eu vou replicar o mesmo boneco exatamente igual várias vezes, assim, lidar com silicone, lidar com resina, então assim, ali foi o primeiro passo, a websérie foi até um teste, assim, e aí a gente conseguiu esse apoio estadual, do edital de cinema e vídeo, do governo do Ceará, e aí a gente ficou assim, beleza, a gente tem uma graninha agora, a gente pode fazer que essa websérie, que era uma tábua de 30 centímetros por 50, virar 10 cenários de 1,5 metro, de 2 metros. Assim, chegou um momento até de que a gente não tinha nem onde guardar cenário, assim.
E a gente até teve que pesquisar como os estúdios guardam o cenário, se eles desfazem, como é que é a produção de objetos e tal. Então a gente começou a encontrar, ao mesmo tempo que a gente cresceu, a gente encontrou outros desafios, assim, de tipo, de uma equipe maior, de trilha sonora, de voz, de essas logísticas que era de uma coisa mais fechadinha e tal. Sim. Então nessa construção de tipo assim, de estratégias, a gente foi começando a, tipo, como fazer possível foi se tornando assim, pesquisar o que pode ser feito lá fora. Não dá para usar tal massinha porque um exemplo que era frequente assim. A gente aqui no Nordeste, a gente tem acesso a uma massinha de modelar que ela solta muito pigmento. Então, quando essa massinha toca na sua mão, suja tudo. Então, tipo, imagina você fazer um boneco que tem um olho branco e um corpo azul. Sim. Então, você coloca o olho branco, o olho fica azul. Então, assim, você tinha que começar, tipo... Aí a gente chegou a uma coisa que a gente também fez esse investimento para a equipe, era de chamar um profissional de fora que teve contato com esses materiais e, tipo assim, não, gente, por que vocês não tentam um óleo mineral? Tentam umas massinhas diferentes, porque essa massinha funciona assim, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente começou a perceber que, tipo assim, o ideal realmente é comprar uma massinha de látex e tal, de você ver a Aardman, a Leica fazendo bonecos gigantescos de 2, 3 metros, mas aí a gente ficou tipo assim, a gente consegue fazer uma coisa legal com as massinhas que a gente tem possíveis aqui. Dentro das próprias ferramentas que estariam disponíveis. Então, né? e eu acho que a grande pesquisa que o Blá fez com a equipe, porque eu acho que o Blá ele é um filme, mas ele é um processo de formação. Eu sei que todo filme é um processo de formação por si, de ter a metodologia. Mas eu imagino, quando eu falo da equipe, é exatamente pensando isso, porque a gente fala assim, o Levi é um animador, tô dizendo assim. Sim. Aí parece que é ator, vai lá, faz tudo só, né? Mas, tipo, na verdade, a gente sabe que na animação você tem também figuras específicas, às vezes, para cada questão, né? Porque é uma função, são funções mais específicas ainda, às vezes, do que de um filme live action, né? Sim. A gente tinha isso tudo, o estúdio foi onde era o meu apartamento, assim. Então, assim, a gente dividiu o apartamento, ele era uma sala, eu morava moro só, mas enfim, era uma sala, um quarto e um closetzinho. Então e tinha uma cozinha aqui no meio. E aí a sala, a gente já falou, aqui ó, é cenário, cenário gigantesco. O quarto era o set. E o closet era o 7.2, que eram cenários menores. Então a gente tinha uma logística de que enquanto estava fazendo as peças, fabricando cenários, a gente estava animando. E a gente ficava assim, o cenário quebrou, tem que mudar o personagem, tem que pintar o não sei o quê. Então assim, sempre tinha uma questão de tipo, produzir, manutenção e animação. E a animação só funcionava se tipo assim, por exemplo, tem uma cena do riacho, né? Tem uma cena onde a coxinha vai saltar e tem um riozinho ali que contorna a ilha. Aí, o que a gente vai usar? Vamos usar já para cabelo. E aí vai fazendo o movimento do pincel, mas aí o já para cabelo vai deixando porque é isopor revestido com um saco de batata. E aí o gel, ele foi Endurecendo? Não, tipo... Eu quis dizer, tipo, não é machucando, mas é desfazendo a terra do cenário. Então, o Sinuca, que é um personagem azul, ele estava manchando de azul. Em alguns momentos você até vê que ele tem um traçado azul, que é um pigmento da massinha. Então, isso era toda uma hora do tipo assim, tá sujo, não sei o quê, vamos ter que ajeitar, não sei o quê. Então, era um funcionamento circular. Sabe? De estar produzindo e animando. Não é só o set, assim, não é só o set, né? E de onde é que vem esses personagens? Eu adoro a coxinha, não é muito bom. A coxinha. Mas de onde como é que surgiu mesmo a ideia, assim, desses personagens, desse universo? Meio que desses monstros, né? Dessas criaturas. Sim. Assim. O Sinuca, o nome dele Sinuca e a aparência dele Sinuca vem do Nuca, do Cine Clube do Nuca. Que é o azul, né? Que é o azulzinho. A ideia dele veio porque quando eu estava na Casa Amarela, eu e outras pessoas fizemos o cineclube do núcleo de cinema de animação, que era o Sinuca. E a gente ficava assim, acho que a gente pode
dar um mascotinho para esse nome. E aí o sinuca, na verdade, surge daí, dele ser esse monstrinho com a boca e os dentinhos, para simbolizar esse cineclube. Só que o cineclube não foi para frente. A gente, na verdade, teve foram uns 3, 4 anos de cineclube. Aí acabou que todo mundo teve que ir para outros projetos paralelos. Mas o personagem ficou lá e a gente ficava assim, acho que esse personagem poderia ter uma turminha, porque a gente estava naquela discussão de ter uma websérie. E aí a gente ficou assim, tá, ele pode ter uma turminha, então que turminha vai ser essa? A construção dos personagens foi mais um pensamento de partir desse sinuca, desse personagem que é meio tipo, ele tem ele é meio dinossaurinho. E aí ele vai tendo outros amiguinhos para formar essa turma. Então a websérie, que era a proposta inicial, era mais um pensamento tipo assim, imagina se essa turma de monstros está isolada no meio do deserto e eles têm que se aturar. E cada um é completamente diferente do outro. Então esse aqui, ele gosta disso, a Lela, que ela é alaranjada, ela é uma pintora, tipo, vocês não entendem nada de arte. E a coxinha é mais para a criancinha que quer só brincar e não pensa muito sobre o que ela vai fazer. Então assim, foi começando a construir essa ideia de turma. Que aí veio esses personagens, o Sinuca é o azul, que é que seria esse personagem que é mais dinossaurinho, mais tipo desajeitado. A Lela, que é mais essa personagem mais snob, mais tipo a arte, eu não mexo na minha arte. A Coxinha, que é a mais criancinha, que gosta de brincar, só quer mexer, que não sei o que. E o Bilo, que é mais atrapalhadão, que quer comer tudo que vê pela frente, que é o verde. Então assim, a gente queria transportar essa turminha para um universo e também colocar nessa nova possibilidade eles numa aventura maior. E eu acho muito interessante escutar isso assim, eu até vou querer entender mais um pouco do processo, porque além dos personagens físicos, né, acho que tem todo um trabalho de voz também, né, que acho que é fundamental para a gente entender. E a gente conversa isso no nosso terceiro bloco. A gente vai dar um intervalo agora, mas fiquem aí que a gente volta daqui a pouco para continuar nossa conversa com o Levi Magalhães. Estamos de volta no primeiro plano. A gente está conversando hoje com o Levi Magalhães. Levi, a gente terminou nosso outro bloco falando dos personagens, né, desse universo e tudo. E uma coisa que me chama muita atenção é que o filme ele não trabalha com palavras, né? Assim, os personagens não falam português, né? Eles têm uma linguagem própria que está muito ligado a grunhidos, a outros tipos de sons. Como é que foi esse trabalho de voz também, de encontrar essas vozes, né, desses personagens, né? Essa dublagem, né, deles, assim, porque é como se essas vozes me parecem muito corporais também, assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso foi uma conversa muito extensa que eu tive com a Thaís Emília e a Mariana Lage. Foram, assim, as pessoas, elas são por toda essa questão do cenário, de arte digital, elas estavam ali criando, montando. Mas a Mariana Lage, ela se colocou, tipo assim, não, eu quero fazer esse trabalho de voz. E nessa discussão de trabalho de voz, a gente pensou muito no sentido de como é que a gente conversa com o público que a gente está querendo conversar. Porque na websérie e também no curta-metragem, a gente falou muito de, tipo assim, ter materiais que as pessoas vejam, materiais escolares ali. Então, assim, giz de cera, lápis de cor, raspado. Então, assim, a ideia principal que surge bem antes era, tipo assim... Quase um estojo, né? É um estojo, exato. E também, tipo assim, você pode fazer um cenário com as coisas que você tem na sua mesa de estudo, sabe? Você pode pegar um estojo e te chamar de cama e os lápis serem bonecos, sabe? Então, assim, da mesma forma como foi pensado, como a Thaís e a Mari proporam, assim, um pensamento de, tipo assim, o que pode ser a árvore, o que pode ser o rio, a pedra, e esses materiais serem familiares para quem está assistindo e que as crianças pudessem se sentir incentivadas a produzir isso, mas também isso seja no som. Então, assim, a Mariana Lage, ela fez um trabalho com a Tuila,
cercas que elas pensaram assim, como é que a gente pode criar músicas e sons que sejam práticos, sejam manuseáveis, sejam cantáveis, sejam falados assim por qualquer criança, que a criança possa brincar como no próprio nome, Blá, que você é obrigado a falar como um deles. Sim. Então é como se, tipo assim, você propor essa brincadeira de você fazer parte de criar um universo. Sim. Então, o pensamento de a construção do elenco, que eu faço o sino. Mas é porque eu acabei, estava ali, aí eu acabei me envolvendo, mas estava junto. Mas assim, tem eu fazendo sinuca, a Mari fazendo a lela, a Luísa Laje fazendo a coxinha e o Rândalo fazendo o biolo. Então assim, e a gente fez esse pensamento de tipo assim, como é que a gente pode fazer essas vozes feitas e faladas e, enfim, as crianças pudessem fazer em casa. Essas vozes, elas vieram durante, antes, depois, porque muitas, por exemplo, um processo de animação que você vai ter a fala, né? Você grava, enquanto você está fazendo, né, normalmente aqueles, tipo, storyboards, assim, mais sofisticados, você também está gravando, dublando, porque você tem que dublar, tem que também animar em cima da voz, né? Sim. O processo foi como em relação à própria animação, assim? Nesse sentido, a gente, a gente foi perceber depois que funciona muito melhor quando você já tem a voz, né, para guiar no animático. Mas aconteceu muito na animação, né? O Blá foi animado por mim, pela Carolina Carlini e pelo Josimário Façanha. E a gente, na animação, a gente foi percebendo de que cabia falas naqueles momentos, assim. Então a gente acabou sendo um trabalho um pouco de, tipo assim, havia, assim, algumas falas antes, mas eram falas que a gente já tinha discutido, já tinha ouvido de tipo, os projetos anteriores da websérie, que a gente foi levar para os animáticos no curta. Mas aconteceu muito na animação, a gente na hora de fazer o corpo acontecer, né, tipo, gestos e tal, tipo, ele caiu, então ele já, ele se moveu ali, ele podia ter algum barulho quando tá andando, porque a gente fez uma animação engraçada quando ele estava andando. Então a gente começou os animadores do projeto começaram a se sentir à vontade de colocar vozes, assim, gestos labiais para que os dubladores, os atores de voz, na verdade, fossem aplicar essas vozes. Sim. Eu acho que é interessante porque eu fiquei me perguntando muito sobre isso, assim, porque não tem texto, né? Então, na verdade, dá para você também reagir àquela a situação que está sendo colocada. É uma coisa que eu queria também te perguntar é se essa relação com o stop motion, como é que tu enxerga, se tem uma relação muito forte com os pré-cinemas, né, também. Como é que isso é visto dentro da animação? Que eu fiquei pensando muito, eu sei que não é isso, não é a mesma coisa, mas fico pensando nos zootropos, né, tem toda uma relação que é como se a própria animação, ela vem antes do cinema live action, né? Sim, assim, em algum lugar, assim, né? Não a animação propriamente dita, né, gravada, projetada e tudo, mas um pensamento que existe de construção da imagem, né? A partir da imagem, assim. Sim. Eu não sei se eu peguei exatamente a tua pergunta. Não, como é que é essa relação, se tu acha que tem uma relação desse tipo de técnica, principalmente do stop motion, com o que a gente chama de pré-cinemas, né? Sim. Não, com certeza. Na verdade, dentro do curso de extensão e animação, que é o curso da Casa Amarela, do núcleo de animação, e também atividades que a gente fez dentro da equipe, são propostas que envolvem muito isso, assim. Eu acho na verdade, que o primeiro contato que eu tive com... Não é nem primeiro... Mas, assim, as primeiras animações que eu fiz, que eu nem sabia que eu estava fazendo animação, era de desenhar no canto do livro o bonequinho e tá passando. Então, assim, eu acho que lidar com os brinquedos óticos e com o pré-cinema é uma forma de você enxergar os frames. Sim. Ter consciência disso, né? Eu sinto que, tipo, quando a gente vê tudo na tela, o cinema engana a gente, sabe? E ele é feito para enganar a gente. Mas quando a gente vê um brinquedo óptico, a gente vê o que foi feito e como a gente está sendo enganado, pelo menos uma análise que eu faço, assim. De, tipo assim, eu estou fazendo
uma tira de desenho de 12 desenhos para botar no Zoetrope, eu tô vendo os frames, eu tô vendo a sequência, eu só vou colocar no dispositivo para ele me enganar. Então, assim, esse contato de você criar um Zoetrope, fazer um flipbook, um fenatoscópio, seja lá o que for, é você entender a distância entre os frames. É entender que essa mão subiu, que essa mão desceu, que essa mão... Quantos frames você precisa, às vezes, para chegar, Quantos frames você precisa? Ou até mesmo, tipo assim, você entender que essa sequência termina aqui e começa aqui. Você entender essas nuances mesmo. Eu cheguei a ter contato com um animador de Portugal, Abi Feijó, e ele e a Regina Pessoa, que é outra animadora portuguesa, eles têm um museu. Eu estou na dúvida agora se o museu é deles, mas se eu não me engano eles administram esse museu, que é o Museu da Casa Amarela, lá em Portugal. Aí eles até falaram, Casa Amarela, fizeram aquela coisa, aquela piadinha, mas assim, e lá eles têm vários e vários brinquedos exóticos antiguíssimos, e o Abi Feijão chegou e falou para mim que desde a Pedra Lascada, dos desenhos rupestres e tal, se você flipar os desenhos, é um movimento. Sim. É tipo assim, você entender que aquele braço desse, existem silhuetas semelhantes e de distanciamentos que geram movimento. Já tem até já relatos de pinturas rupestres que se você passasse a luz, né, já era para dar uma ideia de você ter os quadros, né, contando as histórias, né, assim, a caça, contando... E eu acho que o stop motion, e tipo assim, isso não vale só para pensar stop motion ou pensar animação 2D. Na verdade, eu enxergo mais que, tipo assim, claro, você atuar como animador stop motion ou como animador 2D é uma questão de você lidar com materiais diferentes. Mas a metodologia de um pensamento de movimento, do que você vê se movendo, é a mesma que vem dali. Então eu acho que sim, tem essas referências, mas eu acho que para além de ser simplesmente referências, eu acho que é um processo de você entender como a animação é construída, assim, e você passar a construir também. E eu acho que só para a gente ir concluindo assim, se eu quiser ter alguma dica para quem quiser começar, se tem algum site, alguma coisa aqui, ou o próprio YouTube do Blá, né, que também dá para ver. Sim. Bom, o Blá, ele tem o material dele no Vimeo, tem o material dele no YouTube, e tem alguns festivais, alguns eventos que disponibilizaram nos canais, então assim, não é um material difícil. Você pode achar até a própria websérie toda, ainda está lá no YouTube, do Blá. B-L-W-A-R-H, é importante, é porque eu já vi gente botar Blá com B-L-H, aí eu não, mas é Blá, do tipo B-L-W-A, porque a proposta é tipo, você é um monstrinho também. Mas assim, eu acho que uma pessoa que se propõe a estudar animação é uma pessoa que tem que se propor a, como a gente estava comentando aqui dos brinquedos exóticos, é de investigar mesmo, assim. É não se dar por satisfeito em apenas assistir, é desmiuçar. Então, tipo assim, assistir para se entreter, beleza, mas assistir depois para investigar. Investigar as nuances de, tipo, daquele braço se moveu e não era mais dois. É destrinchar mesmo, destrinchar a obra, entender que aquele braço se tornou 3 braços porque era um movimento rápido, ou que ele saltou e tinha um objeto atrás. Então, uma coisa que eu acho muito boa é consumir making-off, consumir animações diversas. Então, assim, tem muito material nas redes sociais aí de animações e muita gente procura mostrar o seu portfólio no Instagram mesmo. Mostra, às vezes, faz aqueles time-lapse, né, pra você ver. Levi, eu queria te agradecer demais por ter vindo assim, de verdade. Eu acho que o filme é lindo, né, e que todo mundo também procure a websérie para ver, porque eu acho que tem a ver também com o processo de construção, né? De descoberta e de feitura desse curta-metragem, né? Assim, mas eu queria muito agradecer essa conversa. Eu que agradeço a conversa e, enfim, espero que o pessoal tenha gostado, eu gosto do filme. E também deixo também as redes sociais, assim, a gente tem um estúdio que é a Truca Estúdio, e tem o Instagram da Truca.
que é onde a gente tá postando aí os materiais do estúdio, as séries que a gente está fazendo, os episódios, os curtas. E tem as minhas redes sociais, Magalhães Levi. E assim, eu sou, pelo menos, eu não tenho problemas de tipo assim, tem alguma dúvida de animação, quer conversar sobre animação, já me coloco aqui à disposição para conversar, assim. Uma coisa que eu gosto muito é de tipo assim, juntar forças, assim. Eu acho que a animação é um processo que tem que estar ali, ó, unido. Eu acho que o cinema como um todo, eu acho que requer isso, porque já é difícil, é importante que a gente siga juntos, né? A gente fica por aqui e a gente espera vocês nesse mesmo dia e nesse mesmo horário para os nossos próximos programas. Muito obrigado.